Muito bem, já estamos de volta ao vivo para todo o Brasil com Cidade Alerta. Nesse momento eu já tenho as imagens de agora, no meio da tarde, onde a polícia volta até o Jardim La Pena, na zona leste de São Paulo, para tentar reconstituir, pode me dar as imagens, por favor, para reconstituir o crime das meninas, das amigas Bia e Mel. Exatamente isso. O tio das meninas, inclusive, está preso. O tio das meninas está preso, uma vez que a polícia de São Paulo encontrou na camiseta de uma das duas garotas, a polícia encontrou sêmen do tio que se chama Tiago Henrique. Ele é o tio da Beatriz. A nossa brilhante repórter Fabiola Rabo de Arraia acompanhou do início ao fim essa reconstituição e ela está lá, ao lado de Percival de Souza, na Delegacia de Homicídios de São Paulo. E nesse momento traz as informações para o Brasil. Pois não, Fabiola, conta pra gente o que você viu nessa reconstituição de agora há pouco. Então, Baixo, o trabalho da polícia, com a reprodução simulada, que é a forma técnica dada para essa reconstituição, foi levada para três pontos. Então, o Marcelo, em todo momento frio e bastante seguro do que ele falava, ele passou por esses 3 pontos, mostrando passo a passo de todo o crime para a polícia. E em todo momento, os moradores revoltados, tanto que a segurança teve que ser redobrada, todo o cuidado foi pouco, porque eles queriam fazer justiça com as próprias mãos, então a polícia teve todo um trabalho para poder fazer esse trabalho de reconstituição. Então iniciou no barzinho, que foi o local, segundo o Marcelo, só foi ele para a reconstituição, porque ele foi o único que confessou o crime. Em todo momento ele aponta Everaldo como comparsa. Ele disse que iniciou no barzinho, onde eles se reuniram e lá esquematizaram tudo sobre o crime. Depois, o segundo passo da reconstituição foi no local onde as crianças foram encontradas mortas. Foi dentro da Fiorino, do furgão, nesse terreno baldio, e lá, com 2 bonecas, ele mostrou exatamente como foi o crime. De uma forma bem fria, mas muito seguro. A polícia disse que ele foi muito convincente. Como cada um deu uma versão, por isso que foi muito importante essa reconstituição de hoje, para que a polícia realmente conseguisse entender e saber a verdade. E de lá, desse segundo passo, eles foram até a casa onde essas crianças foram abusadas e depois assassinadas. Fabiola, muita gente do Brasil está chegando agora. Eu vou pedir para o nosso querido Edu piscar a foto da Bia e da Mel. Muita gente ainda, infelizmente, se esqueceu desse caso, que foi emblemático da morte dessas 2 crianças. Pode voltar as imagens. O assassino vai deixando agora o local do crime. A Fabiola ficou a pouquíssimos metros, né? Se eu não me engano, a menos de 1 metro quando ele entrava no camburão. Daqui a pouco, inclusive, tem esse momento. Veja só a quantidade de policiais necessária para conseguir retirar esse homem em segurança da comunidade do Jardim La Pena. Os moradores acompanharam essa reconstituição do início ao fim. É um crime que chocou o Brasil todo, especialmente essas pessoas que eram acostumadas, não é, de ver diariamente a Bia e a Mel brincando na frente da casa delas. E agora, um vizinho, que é esse Tiago Henrique, um rapaz jovem de 27 anos, que, por sinal, na época do desaparecimento, se colocou à disposição de gravar uma entrevista fazendo um apelo para o Brasil, contando para o Brasil que a sobrinha dele tinha desaparecido, e ele botou a cara nessa entrevista. Daqui a pouco a Fabiola vai nos trazer em primeira mão, dizendo que as meninas estavam desaparecidas. Aí eles estão indo para um outro ponto dessa comunidade. O tempo inteiro você percebeu o quê, Fabiola? Esse homem parecia frio, ele esboçou algum tipo de reação. A gente ouve por parte das pessoas uma comoção muito grande, pessoas que hostilizam, chamam de assassino, pessoas que ameaçam agredi-lo. E como é responsabilidade do sistema penitenciário brasileiro e dos homens da Polícia Civil fazer essa segurança, por isso que todo esse aparato foi montado. O que é que você percebeu no rosto desse assassino? O que é que você sentiu desse homem a primeira vez que ele volta até o local do assassinato? Praticamente aí, elas foram encontradas 12 de outubro, sumiram por volta do dia 15 de setembro, ou seja, mais de 2 meses depois ele volta ao local onde matou de maneira tão covarde essas meninas. Por favor, Fabiola. Percival está ao lado da Fabiola lá no Homicídios. Olha, tem muita gente chegando aqui agora. E na sequência o Percival conta o que já conseguiu apurar por lá com os delegados desse caso. Pois não, Fabiola? Olha, em nenhum momento ele mostrou arrependimento. Em nenhum momento chorou. Todo momento ele estava frio e explicando exatamente como foi o crime, como se tivesse
em casa conversando com os amigos, e isso surpreendeu a polícia. A polícia disse em todo momento que ele foi bem convincente. Então ele explicou e o que eu percebi realmente foi essa frieza nele. E o mais importante disso tudo, do que foi narrado por ele durante a reconstituição para a polícia, e que chocou quem estava lá, foi que ele falou que realmente ele não pode ficar solto porque ele tem uma tara por criança, e que ele faz tanto que ele já responde por um estupro. Então, assim, de uma forma bem fria, em todo momento olhando fixo, Bate, em nenhum momento olhou para baixo, olhando fixo, friamente, encarando os moradores e falando exatamente o que fez com essas duas crianças. O Tiago Henrique, Bate, é tio da Bia, né? A Bia, no caso, ele é irmão do pai da Bia. E em nenhum momento foi falado o nome dele pelo Marcelo. O Marcelo em todo momento falava que o comparsa dele era o Everaldo. Bate. Muito bem, olha, atenção, o Percival também, pode me deixar essas imagens, olha as pessoas, olha, ameaçam bater no rapaz, afinal de contas, quem suporta um assassino de volta à comunidade? Ninguém suporta, mesmo que seja para uma reconstituição, mesmo que seja um trabalho da polícia científica, ninguém aguenta esse homem que matou com toda a covardia, com toda a brutalidade, as pequenas Bia e Mel. Nós temos a imagem da entrevista desse tio que está preso, suspeito de participar do assassinato nessa reviravolta do caso. A Fabíola vai comentar isso antes, mas primeiro o Percival comenta o que conseguiu apurar com os delegados do caso, o que levou a polícia a suspeitar agora dos tios das meninas. Por favor, Perci. Bate, eu conversei com o Dr. Negrão, que é o delegado-chefe da divisão de homicídios aqui no HPP. Ele acompanhou todos os momentos da reconstituição e já pode ter uma ideia técnica mais completa, mais exata do que aconteceu. Ou seja, entre o assassinato das duas meninas e elas, Bia e Mel, serem levadas do local onde foram mortas até aquela perua Fiorina abandonada, se passaram cerca de 4 horas. 4 horas foi o tempo gasto. Segundo um dos presos já confessou, e aí o delegado me esclarece isso, o delegado, o Dr. Negrão, que você tem uma confissão e, ao mesmo tempo, tendo a confissão, você tem uma testemunha ocular, presencial, de tudo o que aconteceu. Portanto, esse é o ponto sobre o qual o DHPP se debruça agora. Você tem uma prova testemunhal, referencial muito forte, muito grande, e a prova técnica precisa exatamente se encaixar com tudo aquilo que a testemunha escreve, ou seja, provar tecnicamente, pelo DNA, inclusive, nosso código genético, e as informações prestadas por um dos presos. Esse é o ritmo das investigações no momento, e a polícia verifica exatamente como pode refutar a negativa dos dois, inclusive o Tiago, o tio da Mel, da Bia, aliás, que está negando. Mas a polícia, o trabalho da HPP agora, o Bate, é provar tecnicamente tudo o que aconteceu, não deixar nenhuma dúvida, independente dos outros dois, além do Tiago, confessarem ou não. Esse é o ritmo da investigação agora aqui no DHPP, Bate. Muito bem, esse é o tio que está preso, é uma imagem exclusiva do nosso Cidade Alerta. Não, esse é o assassino, a foto, por favor. Esse é o Tiago Henrique, de 27 anos. Ele ficou cara a cara com a nossa Fabíola Rabo de Arraia, que daqui a pouco vai trazer uma reportagem contando detalhes do que viu agora há pouco nessa reconstituição da morte das duas amigas, e que termina também com a divulgação da prisão do tio, que na semana do desaparecimento deu uma entrevista para o Cidade Alerta, fazendo um apelo para que a sobrinha fosse encontrada. Daqui a pouco, portanto, nós vamos trazer esse detalhe exclusivo de toda essa história. E vem para mim, por favor. Vocês se lembram? Os assassinos, não é? Um é confesso, das duas meninas, eles foram descobertos pelo tráfico de drogas. E hoje, a polícia da Grande São Paulo, de Suzano e Ferraz de Vasconcelos, desvendam um local utilizado por traficantes, o chamado Tribunal do Tráfico. Você vai ver com exclusividade, pela primeira vez, eu não me lembro de ter visto isso em detalhes aqui em São Paulo, no Rio já tinha visto, em São Paulo não, como esses traficantes julgam e executam seus desafetos. Me dá as imagens exclusivas do nosso Leonardo Lara. A equipe do nosso Leonardo Lara chegando até o local onde essas pessoas são executadas. Você vai ver passo a passo onde
Olha só, o Léo Lara encontrou inclusive as covas que já estavam preparadas para receber todas essas pessoas que desafiavam a legislação da comunidade. Daqui a pouco, com absoluta exclusividade, esse importante trabalho da polícia aqui no nosso Cidade Alerta.